Hello, welcome to another session. I usually have some notes about the speaker. Usually it's a short bio. And when I look at my notes, I thought, well, there's been some mistake. They must have sent the whole presentation. But no, it's really a bio. It's so long. And I have such an amazing experience with WordPress and business all around Europe, working in companies like White Dreams and Terma. She co-founded Widget Labs. She developed huge projects like Observador and Echo, spanning projects like Forbes, Sonai, UNICEF. The list is too big to read. Now she's working with Dr. Finances, and she will tell you all about, if I only knew, leadership without permission. Please welcome Hannah. Olá, bom dia a todos. Esta foi a introdução em que eu me senti velha, mas que achei que era mais simpática, porque basicamente já estou cá há muito tempo, é verdade. Então, eu hoje venho-vos falar de um assunto que me é muito querido e que me entusiasma mesmo, que tem a ver com a liderança e com esta ideia de nós conseguirmos construir equipas que trabalham no seu full potential, não é? que otimizam e que usam os seus recursos da melhor forma. E para mim, liderar há muitas definições de liderança, mas para mim liderar é isto, é fazer o que está certo mesmo quando é difícil. É conseguirmos dar o exemplo e é liderar muito mais por inspiração do que propriamente por obrigação de fazer isto ou de delegação de fazer alguma coisa. Neste contexto, e puxando esta ideia que é a reflexão que quero trazer hoje, é se precisamos efetivamente de um título para sermos líderes e de como é que podemos construir esse instinto líder que todos provavelmente temos, trago-vos esta foto que é para mim muito exemplificadora de situações que acontecem muitas vezes, seja indivíduos ou em equipas. Vamos pensar que temos duas equipas ou que temos duas pessoas a trabalhar. Um é o que é responsável por limpar a estrada, o outro é o que é responsável por desenhar as linhas na estrada. Falhou o que era responsável por limpar a estrada, porque de facto não a limpou, mas e o das linhas? Fez as linhas como deve ser ou não fez as linhas como deve ser? A linha pode estar espetacular, pode não haver ninguém no universo que desenhe uma linha na estrada melhor que aquela. Mas cumpriu com o objetivo maior ou não cumpriu com o objetivo maior? E é esta ideia de que nós podemos ser muito bons tecnicamente a fazer alguma coisa, mas se não tivermos as soft skills para conseguir perceber o que é que realmente interessa naquele momento e como é que o que é que a equipa precisa para seguir em frente, não serve nada eu ser o melhor do mundo a fazer alguma coisa. E, portanto, há sempre um balanço necessário entre aquilo que eu sei e as minhas soft skills para executar aquilo que eu sei da melhor forma e que serve o propósito melhor e não só a minha tarefa. É a diferença de olharmos para o global em vez de olharmos só para aquilo que eu entendo ou que eu posso entender como sendo a minha obrigação. E eu dou este exemplo no contexto profissional, mas esta ideia de liderar pode ser aplicada até no contexto individual ou de nós tomarmos a iniciativa de fazer alguma coisa. Eu trabalhei na White Dreams, pouco tempo depois de sair da universidade. A White Dreams era uma empresa que fazia, como eles próprios diziam, cenas fixes, coisas interativas. Os briefings muitas vezes eram: eu quero uma coisa que me faça cenas, o que é muito útil para quem está a executar e conseguir perceber o que era. E falávamos às vezes, nessa altura, lá está, há 20 anos mais tarde, éramos mais novos, tínhamos outras ideias, queríamos ir trabalhar para fora. Nessa altura eu ainda não tinha feito isso e estávamos a discutir essa ideia de irmos trabalhar para fora e há um colega meu que diz assim: eu ia já amanhã. Se o Pedro for primeiro arranjar uma casa e a trabalhar num sítio que ele diga que é fixe e eles precisarem de mais pessoas, eu vou. Portanto, todas as condições para aquela pessoa ir, era o Jacaré, eu lembro-me do alcunha dele, não me lembro exatamente do nome dele. O Jacaré só ia trabalhar para fora se houvesse um amigo dele que fosse primeiro,
validasse que aquele era um bom sítio, arranjasse lá uma casa onde ele pudesse chegar e ficar e sugerisse um sítio para ele ir trabalhar. E, portanto, a sua responsabilidade perante o sonho que ele tinha de ir trabalhar para fora estava completamente ao lado. Outro exemplo, e hoje gostaria que são alguns exemplos ou algumas histórias que depois passei para exemplificar isto e para chegarmos a esta conclusão se precisamos efetivamente de um título para sermos líderes. O Zé Fontainhas, que não sei se está aqui, mas que a maioria provavelmente conhece, mas tem uma talk hoje também à tarde que aconselho a ver, que é das pessoas com quem, no contexto do WordPress, tenho aprendido muito e aprendi mais, ensinou-me isto e até há pouco tempo, no contexto do meu trabalho, isto reavivou, que é o seguinte: nós não precisamos que ninguém nos dê uma ordem para fazer alguma coisa. Podemos tomar essa iniciativa. E acontecia muitas vezes, no contexto, por exemplo, de estarmos a montar uma meetup, ou estarmos a montar um WordCamp, ou de alguém ter uma ideia e chutar a ideia para o grupo e ficar à espera que alguém tivesse a iniciativa de executar. E o Fontainhas dizia sempre, com muita calma, então, acho ótimo, o que é que não fazes? A pergunta é sempre esta: o que é que te impede a ti de fazer e de dar aquele passo e de executar? Portanto, neste contexto, nós precisamos mesmo de um título ou de alguém que te diga vai fazer isto porque tens que fazer isto, ou porque isto é importante, ou porque é para o grupo. Não, nós não precisamos disso. Nós podemos fazer isso a título próprio, sem ter de ninguém a dar essa indicação por trás. E nós vemos isto muito, como o exemplo que dei e desta frase do Zé, que me recordo muitas vezes, que é, ok, boa ideia, porque é que não fazes? O que é que está impedido de fazer? Ou como é que eu te posso ajudar para concretizar? Não é a outra pessoa a assumir essa responsabilidade, é a própria pessoa a assumir essa responsabilidade. E isso vê-se muito, acredito que aqui até seja um público de muitos líderes, porque o facto de se organizar um WordCamp é completamente voluntário, as pessoas que vão falar são voluntárias, portanto, uma meetup também é voluntária. Todo este processo acontece porque existe alguém que tem iniciativa, ou um grupo de pessoas que tem iniciativa de o fazer, e nós ficamos todos mais ricos porque isso acontece, e não precisamos pedir autorização a ninguém para isso acontecer. Portanto, na contribuição é a mesma coisa, ontem no dia do contribuidor, a possibilidade de podermos contribuir com aquilo que sabemos e, ainda por cima, durante o processo, aprender. Estes são todos exemplos a título profissional, mas servem também. Existe uma quantidade de ações ou de coisas que servem a título pessoal. O que é comum nestes exemplos que falei e em alguns que ainda vou partilhar? A questão da iniciativa. Como eu dizia, basta a pessoa ter a iniciativa de o fazer e não deixar de fazer. Com a questão da iniciativa, gostava-vos de trazer uma história que me aconteceu recentemente, que tem a ver com o meu filho, com o António, que está cá hoje. O António tem 7 anos e temos às vezes desentendimentos sobre a importância de lavar os dentes. E o que significa que eu muitas vezes digo, António, vai lavar os dentes, e esta ação às vezes acontece, não acontece, e temos tido discussões sobre o tema lavar os dentes. Então acho que conseguimos ultrapassar, consegui explicar a importância de lavar os dentes e tudo mais, e há um dia que ele me diz assim: mãe, na escola há uma turma que lava os dentes sempre depois do almoço, mas a minha não. Eu disse: então, o que é que tu achas que podes fazer em relação a isso? E ele disse: se calhar podia sugerir à professora que lavávamos os dentes depois do almoço. E eu disse: ótimo, então vai falar com a professora. No outro dia voltou e eu perguntei: António, falaste com a professora? Ele: não, tive vergonha. Eu: então o que é que tu achas que vais fazer agora? Então, eu se calhar posso lhe mandar um e-mail e vou sugerir lavar os dentes. Mas eu faço sozinho, eu não preciso que tu me ajudes nisso, eu faço sozinho. E este é o e-mail que o António mandou à professora. O António tem 7. O António tem 7. E, portanto, está escrito para um menino de 7 anos, mas ele teve a iniciativa, eu não estava sequer ao pé dele quando ele fez isto e quando ele enviou, de escrever o e-mail e dizer que ele achava que aquilo era uma coisa importante e que, se a professora também concordasse, podia pedir ou oferecer aos seus colegas a iniciativa de lavar os dentes depois do almoço. E, portanto,
Acontece isto, eu tenho muito orgulho nele, até porque ele sabe escrever A sem H no sítio certo. Essa parte é incrível. Pontos. E ele fez então o envio do e-mail e no outro dia eu perguntei, então António, a professora, sim, ela respondeu-me, agradeceu o e-mail, diz que eu posso lavar os dentes, mas não disse aos meus colegas. Isso não faz mal, agora tu vais, lavas, portanto ele agora tem uma bolsa que lava os dentes depois do almoço na escola, ultrapassámos isto e é um exemplo para os colegas que passam a querer lavar também porque há um que vai lavar e porque aquilo passa a ser um momento engraçado ou não. Portanto, esta história, embora seja com um menino de 7 anos, é uma forma de mostrar como é que, e até porque a TOC fala de caráter e de como é que nós construímos esse caráter, é de pequenino ensinando este tipo de coisas e puxando para que eles tenham a iniciativa de fazer e que não se aquém de fazer, mesmo que a professora não tenha dito agora toda a gente vai lavar os dentes depois do almoço, porque isso era o objetivo dele. E isso não foi atingido. Mas ele teve a iniciativa e fez. E nós, no nosso trabalho, podemos fazer exatamente a mesma coisa. É ter a iniciativa e fazer e propor e podem ter certeza que acabam por ser ouvidos. Outra característica importante tem a ver com a resiliência, não é? Porque muitas das vezes nós fazemos estas coisas e não temos, ou não é imediato, não é? O trabalho da influência não tem um resultado imediato. Nós estamos a construir ou estamos a tentar passar estes princípios às nossas equipas, mas não é de um dia para o outro que a coisa se transforma e, portanto, é preciso resiliência e quando as coisas não têm o resultado que nós queremos, aguentar. Um bom exemplo disso, não necessariamente liderança, porque aparentemente ele era assim uma pessoa ou my way or no way, mas um exemplo de resiliência para mim é o Steve Jobs, porque ele saiu da Apple, voltou à Apple e nunca largou o princípio que tinha. E isso é uma questão de resiliência, independentemente da forma. Esta ideia de não largar o princípio e garantir. Há uma coisa da biografia dele que ele diz que chega, quando ainda tínhamos os laptops, que eram umas coisas grandes, ele chega e dá uma lista telefónica, que é uma coisa que a geração mais nova se calhar já nem sabe o que é, e põe em cima da mesa e diz, tem que ser mais pequeno do que isto. E foi-se embora, e portanto a equipa tinha que arranjar maneira que fosse assim, e não desistiu daquilo enquanto aquilo não acontecesse. E isso revela caráter e é uma questão de resiliência. Em relação ao caráter, exemplos que vos posso dar que acho que são importantes aqui neste ponto. Nelson Mandela, não é? Esteve preso, passou a presidente e não usou a raiva ou o descontentamento ou a frustração com tudo o que aconteceu antes para liderar quando teve a oportunidade de o fazer. E fê-lo pela compreensão e pela forma de chegar aos outros. E é também mais um exemplo grande de caráter. O caráter é aquilo que fazemos quando ninguém está a ver. Porque quando os outros estão a ver, e principalmente hoje em dia, que temos as redes sociais e que estamos sempre a mostrar, ou estamos sempre a mostrar o que é que eu estou a fazer, ou o que é mais importante, para parecer determinada coisa, o caráter é isto, é o que nós fazemos quando ninguém está a ver. E como é que se... E o fazer a coisa certa, aliando isto ao primeiro slide que tinha do nós fazemos a coisa certa, mesmo que seja difícil, liga diretamente ao caráter, porque é preciso caráter para conseguir fazer isso e para não estar preocupado com isso. Um dos exemplos que eu tenho, e isto eu já tenho partilhado isto algumas vezes, nunca aqui, mas um dos exemplos que eu tenho da construção disto e que me serve de guia muitas vezes, foi uma coisa que se passou comigo em miúda. Eu tive boas notas e a minha mãe quis-me compensar das notas que eu tive e quis-me comprar uns brincos. E fomos a uma orivesaria comprar os brincos. E eu escolhi os brincos que quis e os brincos eram azuis. E eram de ouro. E ela, só que tinham uma coisinha azul por cima, portanto não se percebiam o que era. E eu lembro-me de lhe dizer assim, mãe, não vamos comprar estes, são muito mais caros e ainda por cima eu gosto destes, são azuis. Ninguém vai perceber que isto é ouro. E a resposta que ela me deu foi, mas tu sabes. Não interessava o que os outros iam ver. Interessava que eu sabia que estava a ser recompensada por uma coisa que tinha feito e que tinha tido que tinha sucesso. E eu sabia, mas ninguém precisava de saber. E este tipo de coisas, não é? Principalmente para quem, e jogando isto a quem tem miúdos, é super importante nós
aplicarmos, seja no nosso dia-a-dia ou seja no nosso trabalho, para conseguir alinharmos as equipas a trabalharem da mesma forma e a terem os mesmos princípios. A diferença entre conseguirmos ou termos sucesso, a diferença entre o sucesso e o fracasso é muitas vezes esta capacidade de iniciativa, de fazer o que é difícil, mesmo sabendo que às vezes pode não correr bem, de tentar e de arriscar e não ter medo que isso aconteça. E, portanto, o convite que eu vos deixo hoje é muito este, olhando para o nosso dia-a-dia, nas coisas, seja a nível pessoal, seja profissional, quais são as pequenas coisas que eu posso começar a ter iniciativa que podem mudar o contexto onde eu estou para melhor. Porque a verdade é esta, nós não estamos satisfeitos com uma coisa, é a nossa responsabilidade tentar mudá-la. Nós não somos uma árvore, não precisamos de ficar no mesmo sítio para sempre, nem precisamos morrer de pé. Portanto, a pessoa que tem mais responsabilidade que isto somos nós próprios e, portanto, o convite que faço é que cada um pense no meu contexto profissional ou na minha vida, onde é que eu posso tomar esta iniciativa que vai melhorar a minha vida e que vai melhorar eventualmente a vida dos que estão ao meu lado. E aguentar, porque às vezes isto vai demorar até ter efeito, e às vezes até ter o efeito contrário, porque as coisas não são bem entendidas, até efetivamente ter o resultado final que nós procuramos. Uma das missões eu trabalho no Doutor Finanças, o Doutor Finanças está aqui hoje, e está lá fora hoje e está aí. Uma das nossas missões é fazer o bem feito. E quando se diz fazer o bem feito, tem a ver com isto a nossa missão tem a ver com ajudar as famílias portuguesas a tomarem melhores decisões financeiras e entendemos que isso é fazer o bem, e o fazer bem feito tem a ver a forma como fazemos as coisas, tentamos fazê-las da melhor forma possível, mesmo que isso às vezes não tenha visibilidade para fora. É os brincos azuis que são de ouro, é os cabos dentro do Mac que têm um layout bonito, que ninguém abre o Mac para ver, mas que ele garantiu que eram assim. São estas coisas que fazem a diferença. Por fim, deixo com uma frase que eu gosto muito, que diz "There is always room at the top". Às vezes nós temos a ideia de que tentar, e isto também é muito uma coisa cultural portuguesa, de que não nos podemos vangloriar dos feitos que fazemos, temos de ser humildes, que não é para todos, que o universo é abundante. Se tu fores bom no que fazes, se tiveres uma boa atitude, se o propósito for mesmo maior, há espaço para todos em cima, até porque em cima estão poucos. A quantidade de pessoas que está é menor. Portanto, a minha mensagem, o deixar-vos com esta mensagem tem a ver com isto, a importância de nós não acharmos que é impossível atingirmos alguma coisa, o confiarmos que a primeira pessoa a poder definir esse caminho somos nós próprios, não depende de absolutamente mais ninguém, e o termos a resiliência para, durante o processo, porque vai ter coisas positivas e negativas, conseguir alcançar. Como disse, eu estou cá hoje como oradora, estou como Doutor Finanças, nós estamos a contratar, olhamos para as equipas desta forma e, portanto, se alguém tiver interesse de passar ali e nos dizer olá, nós podemos explicar um bocadinho melhor quais são as vagas que estão abertas e como é que podem vir fazer parte desta equipa. Não sendo isso, obrigada a todos por terem ouvido e espero ter inspirado um bocadinho. Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Observações? Inquietações? Expliquei tudo muito bem. Mas também não era uma toque técnica que suscitasse muitas dúvidas. Por isso, olha, obrigada a todos. Obrigado, Ana.